Salve, salve, salve para você aí do outro lado da tela. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso AvanteCast, seu podcast diferenciado naquele estilo que a gente gosta, aquele estilo diferenciado, aquele estilo estiloso. Nosso estilo estiloso foi ótimo. Mas o seu podcast diferenciado sobre cristianismo, cultura pop, mais um monte de coisa que vier na cabeça, porque é para isso que a gente tá aqui. E antes de mais nada, já vou deixar a justificativa. Talvez o áudio desse episódio seja um pouquinho diferente dos outros áudios, mas é porque eu não tô gravando no ambiente que eu costumo gravar. Tô gravando em um outro local com equipamento bem mais baixo. Então, talvez a qualidade de áudio esteja diferente, mas vou dar uma editada, talvez salve um pouquinho. Enfim, caso você não me conheça, eu sou o Luan, sou seu host aqui nesse humilde programa, nesse humilde canal, nessa humilde ferramenta. E pra gente já começar na vibe do tema de hoje, tem algumas transformações do podcast que eu queria comentar com você, queria compartilhar com você. E a primeira delas é que depois de muito tempo, nós oficialmente temos patrocinadores. Então, antes da gente dar início ao tema desse episódio, da gente dar início a tudo aquilo que nós vamos compartilhar hoje mesmo, vamos passar pelos nossos patrocinadores. Sabe aquela gravação de propaganda para o seu produto? Ou talvez você esteja buscando um lugar para começar a aprender um instrumento musical, gravar sua música a pedida? O Estúdio 62 está aí para ajudar você a realizar essa meta. Talvez você colocou aquela meta para esse ano, para 2024, de aprender um instrumento novo. Então, é a hora, é o momento, é o lugar. Então, entre em contato através do direct no Instagram, @oestudio62. O Estúdio 62 está aí para transformar essa sua meta em realidade. Nosso segundo patrocinador é o Horizon Collective e a dica é boa demais. Tá a fim de crescer nas mídias, mas não sabe como? Tem uma marca legal, mas ainda não tem os designs prontos, nem uma logo, nem nada do tipo de identidade visual. Ou talvez você precise daquele copy matador para fazer a sua campanha deslanchar. Se a ideia é essa, a gente tem a solução para os seus problemas. A Horizon é um coletivo de criativos prontos para transformar a sua ideia em realidade com toda a criatividade e profissionalismo que você e a sua visão merecem. Entre em contato. Muito bem, já começamos com os dois pés na porta, mas ainda é o início. E antes da gente falar das outras mudanças e novidades, a gente vai discutir o tema do episódio de hoje. Para isso, eu quero ler com você lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Hoje eu quero falar um pouco sobre mudanças, sabe? Você percebeu que o episódio de hoje já começou mudando muita coisa. Temos patrocinadores, então o negócio é bem diferenciado. Então, bora ler. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, fala o seguinte: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Sabe, não sei você, mas eu tava pensando esses últimos tempos, fazendo os esboços de alguns episódios novos, de tudo que vai vir por aqui esse ano, aqui no podcast, não só no AvanteCast, mas no Avante em si. E eu cheguei a algumas conclusões, alguns pensamentos. Tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, tudo que eu e você fazemos, passa eventualmente por grandes mudanças. Você provavelmente nos últimos 4, 5 anos passou por mudanças bem grandes, bem significativas, não só na sua jornada, mas em tudo aquilo que você faz. E de verdade, grandes homens e mulheres de Deus tiveram o início da sua jornada, até mesmo tiveram um ressignificado no trajeto depois de uma grande mudança. Então, quero estabelecer com você algumas dessas mudanças. Moisés, por exemplo, todo mundo conhece a história. Ele foi um bebê do povo hebreu que o rei, o faraó, estava matando as crianças, a mãe escondeu ele, depois colocou ele num cestinho, descendo o rio abaixo. Ele foi parar justamente dentro da casa da família real do Egito. E com isso ele tinha uma posição social, ele tinha alguns paradigmas, tinha uma posição a zelar. Só que ele precisou de uma mudança enorme para
cumprir aquilo que Deus o havia designado para cumprir a libertação do povo de Israel do Egito. Moisés teve que mudar não só a sua posição social, mas ele mudou completamente o local onde ele estava enraizado. Davi também foi um dos que passou por grandes mudanças no decorrer da sua jornada, no decorrer da sua trajetória, antes de assumir o trono do povo de Israel. Paulo precisou passar pela mudança para ser realmente aquilo que Deus convocou ele para ser. Ele precisou, não tinha cavalo na história, mas ele precisou cair do cavalo, literalmente. Não literalmente, vocês entenderam. Mas Paulo precisou passar pela mudança para então ser realmente aquilo que Deus convocou ele para ser. E nós? Será que a gente é tão diferente, somos tão melhores do que eles, a ponto de a gente não encarar as mudanças como a forma de Deus mover o leme da nossa frágil embarcação rumo ao que Ele, de antemão, tem preparado e arquitetado para nós? Pensar nisso me traz à memória de verdade os grandes homens e mulheres de Deus no passado e me faz pensar no meu eu do presente, sabe? Me faz pensar naquilo que eu tenho feito agora, naquilo que eu tenho feito para Deus, por Deus e diante de Deus nesses últimos tempos. E onde que a gente, eu e você, a gente se tornou tão medroso a ponto de não aceitar que as coisas mudem? Onde foi que a gente passou a preferir a calmaria das nossas igrejas com a teologia rasa, o marasmo das liturgias, ao invés da gente realmente assumir o risco e fazer algo que muda o curso não só pra gente, mas pra todo mundo que tá ao nosso redor? Talvez seja o momento da gente assumir o risco e o momento de dar o primeiro passo, mesmo que seja morrendo de medo. E isso serve para tudo, para todas as instâncias. Isso de verdade tem sido bem real por aqui, não só no Avante, não só aqui no projeto, mas para outras áreas também. Para mim pessoalmente tem sido um tempo de realmente assumir os riscos e dar alguns passos de fé na caminhada, dar alguns passos de fé na jornada. E tem muito motivo, de verdade, tem muito motivo para ter medo de arriscar, medo de deixar as mudanças acontecerem. Mas se a gente não arriscar, se a gente ficar da mesma forma, a gente vai viver somente as mesmas histórias e os mesmos ciclos de novo. Eu não sei você, mas pra mim já deu de viver a mesma coisa. E mesmo com alguns bloqueios, mudanças têm que ser feitas, passos novos têm que ser dados, é permitir que novas conexões surjam, que outras conexões se aprofundem, ser surpreendido pelas novas possibilidades que Deus tem preparado pra gente. É de verdade, por mais que tenha medo, e vai vir muita coisa por aí, mas por mais que tenha medo, por mais que tenha muita coisa que vai contra o nosso bom senso, é realmente tomar coragem e fazer algo a respeito. E dito isso, já puxando uma série de mudanças, o Avante tem mudado bastante, como vocês ouviram no começo desse episódio. A gente teve conexões novas somando com patrocinadores e isso é muito bom. Bom de verdade. Mas não é só isso. Tem muita coisa que vai mudar daqui pra frente. Muita coisa que vai surgir, muitos projetos paralelos que vão ser linkados, muitas coisas que vão acontecer. Não só aqui no AvanteCast, mas também no nosso canal no YouTube. E como tema do episódio de hoje, abrindo essa nova temporada, é mudanças, nada mais justo do que compartilhar com vocês as mudanças que a gente vai ter por aqui. E dito isso, nosso canal do YouTube, que tava há bons meses, se bobear, o canal no YouTube devia estar parado há uns 7, 6, por aí, meses, 6 meses, 7 meses parado. E nós vamos voltar ativa na próxima semana, na quarta-feira, com uma nova grade de conteúdo, com novos vídeos, assim como o nosso podcast. Oficialmente a gente está entrando em uma nova temporada com algumas mudanças também. A gente vai ter participações bem legais acontecendo no nosso podcast. Algumas pessoas que marcaram a minha jornada pessoal rumo ao reino de Deus, a minha história, alguns que são próximos de mim. Acho que vale muito a pena ter episódios com essas pessoas sensacionais, que já tem alguns até sendo esboçados, sendo preparados. Um deles, na verdade 2 episódios, um vai ser só com meu pai, eu e meu pai, a gente falando sobre louvor, adoração, tempo de ministério de louvor na igreja,
e o outro vai ser basicamente uma resenha que eu vou gravar junto com meu pai e o meu avô, as 3 gerações da família, gravando um episódio do podcast bem diferenciado, bem resenha mesmo, contando algumas histórias de família, algumas histórias de igreja mesmo, da nossa vivência, e isso vai ser muito bom. Além das participações, os episódios e postagens no Insta, com referência à cultura pop, ao mundo nerd, ao cinema, quadrinhos e tudo mais do mundo geek, linkado com as escrituras, óbvio, porque tudo que a gente faz aqui é linkado com a palavra. Oficialmente, nós temos um nome para esses episódios, para essas postagens, e esse nome ficou muito legal. A logo você vai poder conferir no nosso Instagram assim que você terminar de ouvir esse podcast, ou se não, deixa em segundo plano, vai lá dar uma conferida que vai ser bom demais. E o nome dessa nova série, desses novos episódios nerds, é o Núcleo Nerd do AvanteCast, do Avante. Vai ser muito bom ter você com a gente, os episódios nerd raiz, porque sim, até porque não dá pra eu fugir muito disso, porque eu sou um dos nerds raiz, então a gente fica feliz fazendo coisa nerd, levando as escrituras com exemplos diferenciados. Eu costumo dizer que Jesus, na época dele, ele usava parábolas que nada mais eram do que histórias que contextualizavam aquilo que a população estava vivendo naquele momento, aquilo que já era rotina no dia a dia do povo que ele estava anunciando as boas novas. E como nós estamos em uma outra época, também podemos fazer isso. Jesus usava parábolas focadas em pastores de ovelhas, pescadores e tudo porque era algo da vivência deles. Nós podemos usar a cultura pop da mesma forma. A gente pode falar sobre Jesus usando Vingadores, usando Homem-Aranha, Liga da Justiça. Dá pra gente usar e vai ser bom demais. Além, claro, do nosso perfil no Instagram e no nosso site, a gente vai ter algumas collabs muito legais, tanto com nossos parceiros, nossos patrocinadores, quanto com criadores de conteúdo, com conteúdo que realmente vale a pena ser compartilhado. Eu sei o quanto é difícil achar bom conteúdo para se compartilhar na internet. Eu sei o quanto é difícil achar um conteúdo realmente de valor que não só vai te direcionar, não só vai fazer você refletir, mas que também vai impactar tudo ao seu redor. E eu sei o quanto isso é difícil, e é por isso que a gente tem perfil nas redes sociais, para espalhar o bom conteúdo por onde a gente for. E por isso teremos alguns conteúdos colaborativos com criadores sensacionais, muito bons mesmo. Já vou deixar algumas convocações aqui de cara para algumas pessoas, e já naquele spoiler de leve. Então, ó, tenho certeza que vai ter collab com Seja Plena, tenho total certeza disso e total consciência. Tenho certeza que vai ter collab com Be Brave, que é um outro projeto que tem surgido por aí. Vai ser bom demais ter essa colaboração. E claro, a colaboração com alguns GCs, alguns outros perfis bem legais, alguns cristãos que realmente têm feito a diferença. E tudo tem mudado. E é por isso que a gente quer collab. Então, não sei você, mas se você não tem costume de ouvir esse podcast com frequência, pode se acostumar, porque teremos episódios com mais frequência. E eu quero ouvir você também. Mande sua sugestão, manda no direct, envia pra todo mundo. Vai ser um novo tempo épico, cheio de mudanças, e eu sei que muita coisa vai acontecer por aqui. Então, é isso por hoje. É um episódio bem curto para abrir essa nova temporada, para compartilhar realmente algumas novidades que vão surgir aqui no AvanteCast, no Avante como um todo. E é um convite para você, conecte-se com a gente, entra lá no Instagram, @AvanteMVMT, você vai poder nos seguir e tá acompanhando toda a nossa nova grade de conteúdo, além das postagens, das colaborações. Acesse o site também, vai estar o link todo na descrição desse episódio, vai estar também na nossa bio lá no Instagram, então você vai poder compartilhar, vai poder acompanhar tudo aquilo que a gente tem feito por aqui. Então deixe seu comentário, avalie esse episódio, se mantenha atualizado com os futuros episódios e eventos, porque tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Enfim, seja bem-vindo ao novo AvanteCast, à nova temporada. Espero que você curta esse conteúdo e que ele te leve para mais perto de Jesus e mais perto do seu propósito. Deus abençoe você
E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo episódio. Falou, falou, falou. Tchau!